Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley, mais uma vez com mais um vídeo aqui no nosso canal Literatura de Peso, ok? Hoje a gente vai falar mais uma vez, igual do vídeo anterior que eu lancei, né? Que hoje a gente vai falar de um filme também, né? Que teve bastante visualização no outro, falar, vamos falar de mais um filme, que é um filme recente, mas não é tão novo, assim, é um filme que já foi lançado há alguns meses, mas que gerou bastante discussão entre essa galera que faz vídeos, né, sobre filmes no YouTube. E eu resolvi dar aqui o meu pitaco também, né? Então, antes de mais nada, galera, eu gostaria que vocês dessem um like aí, né? Se inscrevam no nosso canal, Literatura de Peso. E gostaria que vocês comentassem, né, se vocês concordam ou não. Pode deixar um dislike também, que é um tipo de engajamento que vai ajudar a gente também, então não importa se é like ou dislike. Não deixe de interagir com a gente, é isso que eu peço. Ok, galera? Então vamos ao vídeo, ok? Então, galera, eu vou falar com vocês sobre o filme Anatomia de uma Queda. Este filme é o mais novo trabalho da diretora francesa Justine Triet. O filme é um drama de suspense com muitas cenas de tribunal, algo que agrada muito o público norte-americano. Talvez por isso ele tenha, por isso e por outras coisas também, ele tenha sido indicado a 5 Oscars na cerimônia de 2024. E ele levou a estatueta de melhor roteiro original. E o roteiro foi escrito pela própria diretora Justine Triet com a parceria, né, em parceria com seu marido, o também cineasta, o Arthur Harari. Um, o filme conta a história de uma escritora alemã, e aqui tem um vínculo, né, com a literatura, que é o nosso interesse aqui nesse canal. Então, essa escritora alemã, a Sandra, ela vive com a sua família nos Alpes franceses, num lugar bem isolado, assim. E, de repente, ela se torna a principal suspeita do assassinato do seu próprio marido, que é encontrado morto, né, do lado de fora da casa deles pelo filho adolescente do casal que tem uma deficiência visual. O filme inicia expondo os inconvenientes de uma vida de casal. A protagonista, né, a escritora Sandra, ela está sendo entrevistada por uma mulher jovem, bonita, enquanto o seu marido ele está fazendo uma reforma na casa. Ao mesmo tempo que ele coloca uma música no volume máximo, né? E é claro que isso atrapalha a conversa das duas e acaba interrompendo, né, a entrevista mais cedo do que elas esperavam. Essa cena, a priori assim banal, ela tem uma grande relevância para a construção do filme, pois há elementos ali que serão explorados, né, no decorrer de toda a história. A gente pode notar aqui que a conversa entre as duas mulheres, ela não tem aquele aspecto jornalístico, técnico, de perguntas e respostas e tal. Parece mais uma conversa, assim, bem espontânea entre as duas. Parece também que é um tipo de conexão entre elas, né? Quase um flerte mútuo entre as duas. A, a Sandra, ela parece dominar, né, a entrevistadora, desviando as perguntas dela para assuntos que ela própria parece mais confiante, se sente mais confortável para falar a respeito. Mostrando desde o início essa veia manipuladora da personagem, né? Algo que será usado contra ela no tribunal, vamos dizer assim. E logo após a partida dessa entrevistadora, vemos o Daniel, que é o filho do casal, sair para dar uma volta, para caminhar, né, com o cachorro. Ele tinha um cão guia que era o Snoopy. Aliás, o Snoopy
é fenomenal. O cachorrinho ele é muito bem preparado. Então, quando ele volta dessa caminhada, ele encontra o pai dele já sem vida no chão, né, em frente à casa deles. É uma casa de 3 andares, então imagina-se que ele caiu do terceiro andar e se estatelou lá no chão, né? E então, desesperado, né, o menino começa a gritar pela mãe, que desce as escadas assim disparado. Então imagina a situação, galera. O filho passeava com o cachorro, portanto, na casa só havia a Sandra e o marido, que agora está morto. Então a polícia, né, desde o começo já começa a fazer a perícia e já começa a apontar a Sandra como uma potencial é, suspeita de ter matado o próprio marido. A partir de então, galera, a gente é apresentado a vários pontos, planos narrativos, né, de pontos de vista diferentes, né, antagônicos. Uma luta judicial se estabelece, onde a defesa da Sandra adota a narrativa de que Samuel vinha passando por problemas depressivos e tinha pensamentos suicidas eventualmente. Enquanto o promotor, né, público, ele segue a linha de que o relacionamento dos dois não vinha bem e que a Sandra matou o marido em um ato de fúria durante uma briga, né, e jogou ele lá de cima. E ao redor disso nós temos o filho, né, o Daniel, que ao mesmo tempo que ele não acredita, né, que o pai pudesse ter se matado, ele também não consegue imaginar sua própria mãe atentando contra a vida do pai. Então o menino fica ali entre essas duas narrativas. E a gente pode notar também que é um filme sobre a dúvida. Então é um filme que apresenta a dúvida como mote principal. E ele é também sobre como as pessoas podem ser infelizes em suas vidas de casadas. Isso é batata. Você pode ver isso no filme, já desde o início. Pois o casamento, né, ele implica em concessões, né, de ambas as partes. E concessões implicam que é, você tem que deixar de ser algo que você sempre foi, individualmente falando, para ser alguém que vive sobre a sombra de uma outra pessoa, né? Isso é totalmente normal, um contrato, né? E no fim a gente pode dizer que esse filme expõe de forma amedrontadoramente fiel, galera, as mazelas de uma vida compartilhada, de uma vida a dois. Vocês devem estar ouvindo uns barulhos aí estranhos, é o meu gato, viu, gente, que tá aqui se jogando no chão aqui, não sei o que está acontecendo com ele. Mas vamos lá. O filme mostra, gente, o ambiente, né, doméstico e as peculiaridades de se morar em um local isolado, né? E eles moram em uma casa bem rústica, assim, uma casa grande, tem 3 andares e tal, mas ela é bem rústica, ela parece estar sempre em reforma, né, de madeira, tudo, e tem neve caindo no inverno e tal. E isso contrasta um pouco com as cenas do tribunal, que mostram um ambiente formal, né? Onde é ali onde o teatro, né, das disputas se dá de forma bem tensa, aliás. E é nesse ambiente, né, nos tribunais, que se dá o confronto de perspectivas entre a defesa e a acusação. E é onde o comportamento da ré, né, da Sandra, vai sendo exposto, assim como o casamento problemático que eles viviam, né? E a exposição pública de Sandra se parece muito com o que vemos nos cancelamentos virtuais dos dias de hoje, né? A gente vê muitas influências, muitas pessoas que têm certa fama, que são conhecidas, que cometeram erros no passado ou até que cometem erros de forma contemporânea, e eles têm as vidas deles expostas para que as pessoas os cancelem de alguma forma ou de outra, né? Então a Sandra está passando por isso, por esse tipo de cancelamento, mas a gente vê isso de uma forma bem interessante nas disputas de narrativas no tribunal.
A reação das pessoas perante o julgamento ela é bem explorada assim pela câmera, né? E a gente pode ver na cara dos jurados a expressão de dúvida. A gente vê a dúvida ali o tempo todo, o jurado pensativo. E a Sandra é retratada pela acusação como uma pessoa ali libertina, alguém que, sabe, não merece a nossa confiança. E a defesa, por sua vez, ela busca mostrar que a Sandra é simplesmente humana, que cometeu erros que qualquer pessoa que vive em um ambiente, em um matrimônio, vamos dizer assim, qualquer pessoa está sujeita a cometer alguns tipos de erros. E o matrimônio é o ponto central das disputas de narrativa, né? Vemos aqui então uma mulher com uma carreira consolidada, né, no mercado editorial, né, uma escritora, vivendo em um país que não é o seu, falando uma língua que não é a sua. Aliás, um ponto interessante que é até mesmo uma questão linguística, ela aparece nas discussões do casal, porque a Sandra era alemã, né, e não falava muito bem o francês, e o Samuel era francês e não falava alemão. Portanto, ambos se comunicavam em inglês, que era um tipo de língua franca ali naquele recinto, naquele lar, né? É interessante pensar nessa questão do inglês como a língua franca do casal. E o Samuel era um professor universitário e ele escrevia também. E a sua insegurança, né, diante da esposa, que já era uma escritora consolidada, com uma história e tudo mais, essa insegurança dele foi exposta ali durante as incursões do advogado de acusação. Aliás, a vida, né, do casal vem sendo exposta progressivamente durante o julgamento, demonstrando, assim como o título sugere, né, a anatomia da queda de uma vida a dois, né, que acabou terminando tragicamente na morte de um dos envolvidos, no caso aqui, né? Mas o que causou a morte do Samuel? Essa é a grande pergunta. Ele se jogou do último andar da sua casa na intenção de tirar sua vida? Ou ele foi empurrado por sua esposa em um acesso de raiva? O filme só mostra, galera, o cadáver. E aqui é um spoiler, ok? Mas o filme só mostra o cadáver. Ele não mostra como ele se tornou um cadáver. E é justamente isso que constrói a dúvida que será o motivo de toda a disputa judicial. Tanto a defesa quanto a acusação, eles levam ao tribunal técnicos e peritos que irão reconstruir a queda do Samuel. Eles vão apresentar elementos materiais, né, que corroboram suas perspectivas. Então, tanto a defesa quanto a acusação têm peritos que corroboram as suas teses. E conforme o confronto judicial se estabelece, a verdade, a impressão que eu tenho é que a verdade vai ficando cada vez mais distante. E a gente pode notar que, independentemente do resultado do julgamento, a verdade parece que nunca vai aparecer de verdade, né? A verdade nunca vai aparecer de verdade. E isso não é um demérito do filme, pois a arte, né, do direito está justamente na elaboração da melhor história. E principalmente a forma como você apresenta essa história. Então, em muitos casos, criar uma história convincente significa dar à sua audiência o que eles esperam. Ou seja, muitas vezes somos levados a abandonarmos nosso pensamento racional, negligenciando, né, elementos técnicos e factuais, devido à nossa tendência de acreditar facilmente em uma narrativa bem construída. E é possível notar um nítido domínio da cultura patriarcal francesa nos argumentos da acusação, por exemplo. Assim como também você pode notar isso nas feições incrédulas dos membros do júri, quando a câmera aparece assim. Então é um filme bem completo, né? Até mesmo a feição dos atores é explorada, né? E também nas ações
moralista, nas falas moralistas da juíza, que parece já ter comprado a versão da acusação já desde o do início, né? A gente nota ali um viés da juíza. Ao ter a sua vida exposta no tribunal, se descobriu que a Sandra tinha traído o seu marido, né, com a outra mulher. Então aí, Sandra era uma bissexual. Então, isso adiciona um certo peso à imagem que a acusação vinha buscando ali criar, né, na mente dos jurados, de uma mulher sem qualidades morais. Uma mulher que sai com mulher, se a gente for analisar o tradicionalismo francês, é uma coisa inaceitável, né? E o seu sucesso, né, profissional também contrastava, né, com o aparente ostracismo do marido. Como se ela estivesse descumprindo uma regra social clara, né, que era uh, que se espera, né, que a esposa viva sob a sombra do marido. O marido é que tem que ser o provedor. E que não era o caso ali, né? Pelo menos na questão da escrita, a Sandra já era uma escritora consolidada, enquanto o marido estava ali ainda tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a Anatomia de uma Queda, ele aborda as questões mais elementares da vida de um casal, sem apelar para os clichês, né, da cultura dos coaches, né, de hoje em dia, dos coaches de relacionamento. Porque parece muito fácil, né, compreender que no início de uma união afetiva entre duas pessoas que se amam, pode parecer uma jornada suave, serena, mas conforme o tempo passa, né, surgem os desafios que testam a força desse matrimônio, desse vínculo, né? E aí tem questões financeiras, diferentes opiniões, pressões externas, né, mudanças pessoais, porque as pessoas envelhecem e tudo mais, entre outros elementos, né? Isso pode sacudir, né, a estabilidade de um relacionamento. É isso que todos sabemos de antemão, isso é muito fácil de entender, né? Antes mesmo de casar, a gente já é avisado sobre isso, né? Mas como esses problemas, galera, podem escalar, né, para distúrbios mentais, né, que eventualmente geram agressões verbais e até físicas, automutilação, chegando ao extremo de uma morte criminosa ou uma automutilação, que é a dúvida que temos aqui nesse filme, né? Não, não sabemos o que ocorreu aqui. Isso parece ser o que esse filme se presta a analisar com o público. Ele parece jogar isso para o público decidir o que aconteceu, né? Jogando todas essas questões no âmbito social, né? Como a sociedade enxerga a queda do outro? Parece ser essa a pergunta. Como a sociedade enxerga a queda do outro? Há diferença se esse outro é um homem ou uma mulher? A gente vê que sim, há uma diferença, né? O filme mostra isso bem claramente. E as questões psicológicas também entram em campo, né? Quando a acusação chama o psicólogo do Samuel, né, para testemunhar. O psicólogo tenta recriar no tribunal a vida psicológica do seu paciente, baseado no que ele relatou sobre o casamento, né? O psicólogo estabelece ali o que ele entendeu como sendo uma verdade. O Samuel vinha passando por um relacionamento abusivo devido às cobranças da Sandra, principalmente após o acidente do filho, né? Aliás, eu mencionei, né, que o filho tem uma deficiência visual, mas ele não nasceu assim, ele sofreu um acidente e perdeu a visão. E aí o Samuel começou a se culpar muito por isso e tal. Então, aí nesse momento que o... Desculpa, nesse momento em que o psicoanalista, né, o terapeuta, né, do Samuel está dando esse depoimento, a Sandra interrompe, né? Interrompe, aliás, o seu próprio advogado, que era a vez do advogado dela falar,
Ela pede, não, por favor, eu gostaria de me manifestar em relação a isso. E aí, segundo ela vai dizer a seguinte frase, galera, ó, presta atenção, ó. O que você diz, é a Sandra falando, o que você diz é apenas uma pequena parte da situação, entende? Eu acho que é possível que Samuel precisasse ver as coisas do jeito que você as descreve, mas se um terapeuta estivesse me acompanhando, ele poderia estar aqui também dizendo coisas horríveis sobre o Samuel. E ainda ela termina, né, finaliza questionando, né? Isso seria verdade? Então, vocês notaram que a Sandra vinha notando que eles estavam tentando criar um monstro com a personalidade dela. Então ela sentiu essa necessidade peraí, deixa eu falar alguma coisa aqui, porque, pô, eles estão comprando só um lado da história, né? Mas, ou seja, a Sandra tenta apontar, né, que a verdade que a promotoria pública constrói sobre ela, com o depoimento do terapeuta, naquele caso ali, é uma verdade relativa, né? Como ele via seu relacionamento enquanto ela poderia ter outra verdade, né? Mas a verdade material, ou seja, a verdade de fato, ela escapa a essas questões relativas, né? É aquela história, né? Sempre tem três versões, né, em uma disputa. Tem a sua, a do seu oponente e a verdade, né? Então é mais ou menos isso. Cada um de nós, né, na verdade, constrói a sua verdade interpretando as evidências com seus próprios filtros e crenças, né? E é nesse sentido que a Sandra ela é vista aqui como uma pessoa persuasiva, porque imagina, ela era uma escritora, ela era ótima para falar sobre, para criar narrativas, né? E ela era uma escritora conhecida exatamente por escrever romances usando sua própria vivência, né, como material, como matéria-prima. Aliás, essa sua habilidade, né, de criativa, vamos dizer assim, serviu à acusação como um ingrediente importante ali na construção, né, da personalidade da Sandra como uma mulher indigna, infiel e que você não pode confiar, né? E então, sintetizando, galera, a gente pode dizer que Anatomia de uma Queda é um filme de tribunal que traz questionamentos interessantes, né, filosóficos sobre a guerra de narrativas e como nós somos, em geral, né, movidos por uma história bem elaborada, não importando se ela seja real ou não. Ok, galera? Então fica aí a minha dica, né? Mais uma vez, mais um vídeo sobre filme Anatomia de uma Queda, que é um filme que tem a direção da Justine Triet, o roteiro é da Justine Triet e o seu marido Arthur Harari. É um filme francês, mas ele não é totalmente língua francesa, né? Porque os personagens são de países diferentes, então tem partes ali que é totalmente em inglês. O ano é 2023 e foi lançado no Brasil em 2024. Se eu não me engano, está na Amazon Prime. E então podemos dizer que é um drama policial, um crime, um suspense, por aí vai, ok? O filme é longo, tem 2 horas e 31, mas vale cada minuto. Ok, galera? Então aí, uma dica para vocês, coloquem aí o que vocês acharam, se vocês concordam com as minhas maluquices que eu falei aqui para vocês. E dê um like ou dislike, se inscreva no canal, compartilhe isso com outros amigos de vocês que também têm esse mesmo interesse. E é isso, galera. Até a próxima. Hasta la vista.